A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A solenidade que nós estamos rezando no dia de hoje conclui um tempo em que nós cristãos fomos convocados a receber o Espírito e a anunciar aquilo que nós recebemos. Então, durante 50 dias, nós fomos preparados, catequizados, para este grande dia, em que nós agora, enquanto igreja, vamos dizer sim a Deus e continuar com o mistério da salvação, porque nós acreditamos, porque nós fomos testemunhas e agora o Senhor pede a nós esta disposição sincera para sermos também nós anunciadores da sua ressurreição. Nós estamos diante de dois relatos do Pentecostes, dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Ele nos coloca depois de 50 dias para este grande acontecimento. E o Evangelho de João coloca o Pentecostes no primeiro dia da semana, ou seja, na ressurreição. Os dois acontecimentos vêm para completar e atestar o dado da fé para cada um de nós. Na primeira leitura, nós vemos que a comunidade se encontra reunida. E o que une a comunidade? O Espírito Santo. É o Espírito de Deus que coloca todos nós para sentirmos a mesma união, para rezarmos por toda a comunidade e para juntos anunciarmos o reino de Deus. Nos dois relatos, a comunidade está reunida. No primeiro relato, unida em oração. No segundo, com portas fechadas, porque o medo apavora. A angústia vem ao encontro dos filhos de Deus, porque atestaram sobre a ressurreição. Mas também nos dois relatos nós vemos a ação de Deus, de um Deus que não abandona nenhum daqueles que são seus. O Espírito Santo vem como uma ventania, reunindo, agregando todos aqueles que ali estavam reunidos. Depois, como que em línguas de fogo, desce sobre cada um dos fiéis. E quando este Espírito age, quando ele se manifesta diante dos fiéis, ele coloca todos diante de uma mesma realidade. Ele une todos numa só fé e faz com que todos compreendam aquilo que está sendo dito. E diante desta realidade, aquilo que se manifesta a nós é a linguagem do amor.
a linguagem que faz com que todos compreendam quem é o Senhor e a sua proposta. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, que o dom de Deus se manifesta em nós, ele se manifesta na particularidade de cada um. Ele vai ao encontro de cada um de nós. E esta particularidade não é para nos fazermos seletos, fechados, individualistas, mas é para fazer com que nós coloquemos os nossos dons a serviço. Então, todo dom recebido, ele deve frutificar. Ele deve gerar uma vida nova. Ele não pode ser enterrado. Um dom enterrado, ele não frutifica. Ele não se multiplica. Ele não fala daquele que lhe deu o dom. Ele é simplesmente enterrado. E assim, quando este Espírito se manifesta, todos ouvem a mesma linguagem, todos renovam as suas esperanças. E quando nós ouvimos o Santo Evangelho com as portas fechadas, que o Senhor vem e se coloca no meio deles, é mostrando para a comunidade e para cada um de nós que não podemos perder a centralidade de Jesus Cristo. Que não podemos perder aquele que nos deu a vida, aquele que nos devolveu a dignidade de filhos e filhas de Deus, mesmo diante do medo, diante da incerteza, diante daquilo que nós não temos o controle, o Senhor não nos abandona, vem e se coloca no meio de nós. E Ele nos deseja a paz. Ele acalma o nosso coração. Ele nos faz perceber que não estamos sozinhos. E aí a proposta de Jesus, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E sopra sobre os discípulos reunidos o Espírito Santo. Esta passagem do Evangelho nos faz recordar a origem. Jesus que cria o homem do barro e depois sopra nas suas narinas o sopro da vida. Então, o Pentecostes é a vida que se renova, é a esperança que é retomada e a coragem para sairmos em missão. E mais uma vez, relembrando os dons que nós recebemos, nós ouvimos na segunda leitura que nós fazemos parte de um único corpo. Este corpo que entra e que é a cabeça, que é o próprio Cristo, que se coloca no meio de nós, nos faz retomar a nossa referência e convida a cada um de nós a compor este corpo místico, cada um à sua forma, cada um no seu tempo, mas jamais podemos esquecer que fazemos parte do mesmo corpo do Cristo. E este corpo é gerado por este Cristo e mantido pela força do Espírito Santo a cada um de nós. Ele lava aquilo que está sujo, Ele dá força, Ele dá sabedoria, inteligência, disposição, para que o corpo permaneça saudável. Então essa é a vida da igreja. Nasce hoje, irmãos e irmãs, a igreja que é missionária, a igreja que depende de cada um de nós.
Então hoje nós nos reunimos como membros de uma única pastoral, como membros de um corpo para renovar a esperança do Espírito depositado em nós, para reavivar a chama da graça de Deus em nós. Primeiramente, a gratidão a cada um de vocês que disseram sim ao chamado que foi feito e que responde com generosidade, disposição, com coragem. E depois vocês têm que observar se aquilo que vocês estão fazendo os coloca mais próximos de Deus, os faz testemunhos, e se isso encoraja para permanecer firmes na missão. Então cada um tem que olhar para o coração, para o trabalho que exerce na comunidade e perceber se esse trabalho fala de Deus ou fala de mim mesmo. Se fala de mim, ainda não nos encontramos maduros. Mas se fala de Deus, já estamos compreendendo a dimensão do amor. O amor que se doa, o amor que se renova, o amor que encoraja, o amor que não prende e não é doentio, mas é disposição. Então que o Senhor renove em cada um de vocês esta força e esta disposição, e que o testemunho de vocês possam atrair muito mais filhos para esta família, para que a missão de Deus continue e gere cada vez mais frutos. Então, neste momento, os membros de pastoral fiquem de pé. E nós vamos renovar o nosso compromisso. E após cada